soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till your pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Larry Beatles. Estou adiantando esse vídeo aqui para a data de hoje, 9 de outubro. É a data de aniversário do nosso querido John Lennon, que faria 80 anos de idade. Ele está fazendo 80 anos de idade porque, vamos dizer assim, a mensagem do John Lennon, a memória que temos dele, as imagens dele e o que é mais importante para mim, tenho certeza que para milhões de pessoas que admiram o John Lennon, a música dele continua viva, né? Continua à nossa disposição em discos, em CDs, em streaming, seja lá no que for. O John Lennon estaria fazendo 80 anos hoje, né? O que falar dele, né, gente? Fiquei pensando assim, é claro que eu tinha que fazer um vídeo sobre o John, né? Não podia deixar essa data passar batida, né? 80 anos e tal. O que eu posso falar dele que já não tenha sido dito, né? Eu sempre me refiro ao John Lennon, de uns anos para cá, de uma forma crítica, mas não exatamente a ele, mas a imagem que fizeram dele, né? Eu já falei muitas vezes em vídeos anteriores, né, sobre essa compulsão da Yoko Ono, após a morte do John, dela ter transformado a imagem dele na imagem de um homem, de um pacifista, de uma espécie de semideus pop, né? Enfim, eu acho que isso tudo faz parte de um esquema de publicidade inerente ao nosso modus operandi capitalista, né? De criar mitos e lucrar em cima deles, né? E eu busquei, desde que eu me dei conta disso, assim, com mais assiduidade, de alguns anos para cá, eu passei assim a não gostar mais de ver aqueles vídeos do John Lennon cantando Imagine, ou aquela coisa dele com a Yoko Ono o tempo inteiro, porque eu já coloquei aqui também muitas vezes, eu acho que a Yoko Ono teve um papel duplo na vida do Lennon. Por um lado, ela instigou a ser um cara mais político, né? Ampliou o olhar dele, de um ídolo pop milionário que ele era nos Beatles, para um cara que tinha uma visão, passou a ter uma visão mais ampla, a considerar as coisas que aconteciam no mundo de uma forma mais crítica e menos, vamos dizer, infantilizada ou glamourizada, né? Isso foi um aspecto que eu acho que ela deu um start nele, assim, que foi muito importante. A partir desse momento, da união dos dois lá, ele se colocou mais no mundo de uma forma mais crítica. Então a primeira coisa que ele fez, infelizmente, foi ter saído dos Beatles, ou ter assim, sido o principal instigador do fim dos Beatles, né? Para ele tinha lá as razões dele, os Beatles para ele soavam como uma gaiola, né? E ele não gostava de ser um Beatle mais, que tinha que parecer comportado e tinha que dar satisfação para os fãs, aquela coisa toda, né? Muito disso em função, é claro, da rejeição que os fãs tiveram pela Yoko. Mas num segundo plano, num segundo momento, eu acho que a Yoko Ono o aprisionou novamente, não mais na gaiola dos Beatles, mas na gaiola de uma necessidade que ele tinha de ter uma espécie de mãe do lado dele, já que a mãe dele o abandonou quando ele era pequeno e tal. E nisso John Lennon ficou lá nos últimos 5 anos da vida dele numa dependência absurda da Yoko Ono. Enfim, eu já falei muito disso.
Mas eu queria falar um pouco da minha experiência pessoal em relação ao John Lennon. Por que que o John Lennon continua sendo tão importante para mim e foi também, no meu passado, muito importante para mim? Primeiro porque ele fazia a música que ele fazia nos Beatles, que era uma coisa que desde criança me encantou muito, né? E assim, não só me entreteve, como me fez despertar para a criatividade, para a música. Eu sou músico, eu já tive banda nos anos 80, eu componho muita coisa. Eu acho que um dos meus inspiradores maiores é o John Lennon, né? Claro, com os Beatles. E mas não foi só isso. Eu acho que quando eu estava começando a ficar adolescente, por volta dos 12 anos, eu estava, é claro, assim, questionando uma porção de coisas de uma forma mais intensa do que, por exemplo, os meus irmãos, os meus primos, né? E o John Lennon, naquele momento, eu passei a acompanhar o John Lennon, os discos dele, né? E um disco que assim me arrebatou definitivamente foi o Plastic Ono Band, com essa música Working Class Hero e com God, por exemplo, onde ele fala que Deus é um conceito pelo qual nós medimos a nossa dor, tal, né? E também essa música Working Class Hero, que eu vou, se vocês me permitirem, ler para vocês aqui no fim do vídeo, foi uma música que me disse tudo, assim. Uma coisa que eu já sentia que estava acontecendo comigo na minha vida, né? E que eu intuí que fosse acontecer cada vez mais ao longo da minha vida. Porque eu era um cara um pouco diferente, não estou dizendo melhor ou pior, diferente, no sentido de ser um cara que gostava mais de arte, de música, que sonhou em viver de música, um cara cuja curiosidade em entender as coisas, como que elas funcionam no mundo, já naquela época, né, começou a se despertar em mim, né? Quando você é uma criança meio esquisita, por exemplo, que não vai tanto jogar bola na rua com seus colegas e prefere ficar em casa ouvindo música, a sociedade já meio que começa a te tratar como um estranho, né? Aí você vai, com o tempo, a gente vai para psicólogo, e eu tive sorte também de cair num psicólogo naquela ocasião, já que era um cara muito legal, né? Era um cara também que gostava muito de arte, era um cara que tinha uma visão crítica do mundo, da sociedade, enfim. Mas o John Lennon teve um papel fundamental nessa história toda. E eu comecei a me ligar que o John realmente era um compositor mais sensível, no sentido de ter essa visão ampla, um pouco mais ampla do mundo, e um cara que não temia colocar os demônios dele, vamos dizer assim, que são os conflitos dele. Ele colocava tudo isso nas letras das músicas dele. Então houve uma identidade muito grande com isso, né? Isso mesmo antes dele ser assassinado. Eu já era muito próximo ao John Lennon antes dele ser assassinado. E o que aconteceu foi que quando ele foi assassinado, enfim, ele foi transformado pela indústria, né, pela mídia, pela Yoko Ono, num grande mito, num semideus. Ela resgatou toda aquela história dele do Give Peace a Chance, o Homem da Paz e tudo mais. Mas ao longo dos anos, à medida em que eu fui estudando, eu fui estudar sociologia, me formei, eu continuei sendo um músico, estudei música, eu fui gostando, fui enxergando duas facetas do John Lennon de forma cada vez mais nítida. Primeiro, que ele não era exatamente um pacifista notório, ele era um cara cheio de conflitos e ele viveu muitas contradições na vida dele, inclusive terminar a vida dele como um baita de um bilionário, né? Um cara que tinha uma fortuna enorme, e ele cantar Imagine no meio de tudo isso era uma coisa que me soava absolutamente incongruente, né? Mas musicalmente eu fui me ligando nele, me encanto até hoje com a forma como ele compunha, as melodias dele de uma simplicidade genial, né? Um cara que era basicamente um rock and roller, um cara que tinha a emoção nas veias, ele tinha uma sensibilidade musical muito grande, um faro, né? Uma intuição forte nesse sentido.
E pena que esse lado dele foi assim um lado relegado a meio que segundo plano, eu acho, pela grande indústria e pela própria Yoko Ono, que sempre preferiu vender a imagem dele carregada de outros acessórios que não apenas o da música, né? E eu acho que no tempo dos Beatles ele podia, com o Paul McCartney como parceiro, ele podia ter exercido, e ele exerceu melhor esse lado musical dele. Então, gente, eu acho que para comemorar esses 80 anos do John, eu acho que é focar nessa parte dele, do John músico. Eu vou fazer isso, né? Vou me concentrar em ouvir as músicas dele, prestar atenção na harmonia, em ouvir músicas fortes como Working Class Hero, né? Teve o programa aí de 80 anos dele com o Sean, né? E ele entrevistou Elton John, entrevistou o Paul McCartney. Eu confesso que eu nem ouvi e nem tenho tanto interesse em ouvir, porque eu temo que vai ser aquela coisa de sempre. O Paul McCartney, de forma bem polida e educada, falando de como ele conheceu o John, de como eles trocaram informações, que isso é uma coisa que ele já repetiu a exaustão, né? A Yoko Ono, se for dar entrevista, não sei se vai, provavelmente vai falar dele como um grande pacifista, como um cara, um homem muito sensível, etc e tal. Claro que ele era sensível, mas a Yoko Ono, eu acho que, assim, eu não sei, eu não gosto de ouvir a Yoko Ono falar do John Lennon. O Sean Lennon, eu não faço ideia, né? Ele parece ser meio hostil, às vezes, em relação à imagem do pai também, mas eu não sei direito. O Julian provavelmente deve ter falado, deve ter se queixado um pouco do abandono que ele teve por parte do pai, né? Enfim, essas histórias de sempre que eu não tenho mais paciência de ouvir. Ao invés disso, eu resolvi ler para vocês aqui, que acompanham o meu canal, uma letra que eu acho que foi a letra assim, mais impactante do John Lennon, na minha opinião, e que uma letra que me ajudou a esclarecer muito as coisas na minha cabeça, que eu acho que é a principal função que um grande artista como ele e como tantos outros tem, né? Logo que você nasce, eles te fazem se sentir pequeno, não lhe dando coisa alguma, nem sequer tempo, até que a dor é tão grande que você não sente mais nada. Eles vão dizer para você, você tem que se destacar, um herói da classe trabalhadora é algo para você ser. Aqui ele está querendo dizer assim, você tem que ter um destaque, você tem que se destacar entre as pessoas, né? Você tem que ser o fodão. Te machucam em casa e te batem na escola, te odeiam se você é esperto e te desprezam se você é um idiota, até que você esteja tão louco que não consiga seguir as regras deles. Após te torturarem e te assustarem por 20 longos e estranhos anos, então eles esperam que você escolha uma carreira. Quando você não consegue mais funcionar ou não consegue arrumar um grande emprego, então você descobre que você é cheio de medos, mantendo você dopado com religião, sexo e televisão. E você pensa que você é muito esperto, um cara sem classe, ou seja, que você não é ligado a nenhuma classe social e você é um cara livre. Mas até onde eu percebo, você continua sendo apenas um pobre coitado, um fudido. Há um lugar sob o sol, eles costumam te dizer. Há um lugar lá no topo, você tem que chegar lá no topo. Mas primeiro você precisa aprender a sorrir enquanto mata, ou seja, você precisa aprender a ser sacana com as pessoas que te cercam, com seus colegas de trabalho, com aqueles que você acha que estão o tempo inteiro competindo com você. Você tem que matar todo mundo. Matar no sentido figurado, tá, pessoal? Se você quiser ser como aqueles que já estão lá em cima, ou seja, como a elite, como os mais ricos e tudo mais. Quando eu ouvi isso aqui aos 12, 13 anos de idade, lá por 1974, eu pirei, gente. Eu pirei porque eu falei, esse cara sabe o que eu estou sentindo. E essa era a grande capacidade do John Lennon como um artista, como um compositor, como um letrista e como músico. Ele era um cara que ia na sua alma. O John Lennon não precisaria de toda a publicidade que a Yoko Ono deu para ele depois que ele nos deixou. Porque um cara que tem uma arte tão forte como essa não precisa ser transformado num semideus. Ele é um cara que vai chegar no seu coração
se você simplesmente botar a vitrola para tocar e ouvir uma canção dele. Feliz aniversário, Johnny! Valeu, pessoal. Grande abraço, até o próximo vídeo.